Boa noite a todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo Grupo Conhecimento de Si Mesmo, que passamos nas terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, ao vivo por estas páginas. E também são carregados para outras redes sociais. Então, o objetivo deste curso é nos ensinar as técnicas, as práticas, para o despertar da consciência. Que este, então, é o objetivo da nossa existência. Viemos ao mundo com esse objetivo e, por muitas razões, nos esquecemos. Então, é preciso fazer esse trabalho, um trabalho especial, um trabalho prático sobre nós mesmos. Então, este curso está composto por 75 temas. São 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje vamos abordar o tema número 30 da fase A, da primeira fase, que é um método para despertar a consciência. As duas consciências, a consciência objetiva e a consciência subjetiva. Então, a maioria das pessoas acredita que está consciente, porque vive, convive, anda pelas ruas, dirige, enfim, desenvolve as suas atividades e acredita que isso é estar de consciência desperta. Porém, nós estamos vendo que isso não significa consciência desperta. Então, nós temos, todos os seres humanos, os adultos, temos 97% da nossa consciência presa nos defeitos psicológicos. É a subconsciência. E temos apenas 3% da nossa essência ou consciência livre. E, como adultos, temos esses 3% também adormecidos. Os 97% estão presos e estão adormecidos, porque estão presos nos defeitos psicológicos. E se expressam de forma adormecida, em virtude desse aprisionamento. Então, como estão presos, estão adormecidos. E temos então esses 3% que estão livres e estão adormecidos também. Então, esses 3% não são aprisionáveis. Esses 3% são sagrados. Esses o ego não aprisiona. O que acontece é que adormece. Nós adormecemos esses 3% e por isso vivemos de forma equivocada. E os 97% são enfrascáveis, são aprisionáveis. E é isso que nos dá essa brutalidade que temos, que por esses tempos está cada vez pior. Nós podemos observar a humanidade e até nós mesmos, que nós vivemos de uma forma, podemos dizer, esquisita, de uma forma
rara, uma forma rara. Temos interesses por coisas estranhas, por coisas inúteis. Então, é, é preciso então transformar esses 97% de subconsciência, é preciso transformar em consciência. E é este o trabalho que nós aprendemos neste curso. Então, as crianças, os recém-nascidos, quando nascem, a criança, ela tem 3% da consciência. Esses 3% estão livres e estão despertos. E é isso que dá à criança a beleza que todos nós, todas as pessoas, é praticamente impossível uma pessoa que olhe para um recém-nascido e ache feio. Então, todos achamos um recém-nascido, uma criança, linda, bonita, bela. Então, o que dá essa beleza, essa formosura para essa criança, esse recém-nascido, é a essência que ela tem livre, esses 3% que ela tem despertos. Então, o recém-nascido sabe tudo o que está acontecendo ao seu redor. Sabe onde está sua mãe, o que está fazendo. Ela tem consciência de tudo o que está acontecendo. E os adultos têm pena da criança e acham que ela é inconsciente. Porém, na verdade, o recém-nascido é consciente e sabe tudo. Ele capta tudo o que está acontecendo e nos vê como nós somos, os adultos. A criança nos vê como nós somos brutos, somos malvados. Então, o que está incorporado na criança, no recém-nascido, são apenas os 3% de essência livre, essa essência que não é aprisionável. Então, os demais, o restante, os 97%, estão fora da criança, da psique da criança. Porque esse recém-nascido, essa criança, ainda não formou a personalidade. Que a personalidade é o veículo de expressão dos defeitos psicológicos, do eu mesmo, do mim mesmo. Então, esses 97% é o mim mesmo, são os eus. É isso que nós chamamos eu, mim, para mim. Então, é o mim mesmo. Então, esses 97% não estão incorporados na criança, porém são dela, pertencem a ela. E enquanto não se forme a personalidade, esses eus não podem penetrar na criança. E é o que faz com que a criança muitas vezes se assuste, chore e acorde, talvez, assustada, chorando. Porque esses eus dão voltas ao redor do berço de onde a criança está. E a criança, como tem a capacidade de ver, ela é clarividente, ela vê esses eus que estão rondando por aí
ela vê como realmente são de forma feia, são de aparência feia, são diabólicos, são monstros. Então a criança vê com o seu sentido de clarividência e se assusta e chora. Então a mãe pensa que a criança está doente, está com fome, está com sede, está com dor de ouvidos, dor não sei de quê. E na verdade o que acontece é que ela vê esses defeitos rondando o seu corpo físico, tentando penetrar e não consegue, porque a criança não tem ainda formada a personalidade. Então, esses 3% dão à criança plena consciência. Então, estão despertos. A criança está desperta. Então, a personalidade vai se formando na medida em que a criança começa a dar seus primeiros passos, começa a pronunciar as primeiras palavras, papai, mamãe, e começa então, vai à escola, aprende a ler, aprende a escrever, aprende a atravessar a rua, aprende a andar sozinho. Então vai formando a personalidade. E quando chega aos 7 anos, forma a personalidade. E essa personalidade vai se robustecendo com o passar do tempo, até chegar à idade adulta, e a personalidade está robusta. Então, conforme vai formando a personalidade, esses 97% dessa essência presa nos eus vai entrando na criança e vai se incorporando. E então a criança vai mudando de comportamento. E quando chega a idade dos 7 anos, todos os defeitos já ingressaram, já se incorporaram nessa criança. E então a criança começa a muda completamente a sua forma de ser. Já não é aquela criança carinhosa, aquela criança simples, bonita, bela. Então, quando uma pessoa morre, quando nós morremos, são 3 coisas que vão para o cemitério. Vai o corpo físico, o corpo vital e a personalidade. Então, o corpo físico se desintegra, o corpo vital vai morrendo e a personalidade continua perambulando pelos lugares onde ela vivia, continua andando por aí e vive, pensa que vive nos lugares por todos onde ela convivia. Então vai na sua casa, vê os familiares e se alegra quando alguém leva flores no seu sepulcro. Enfim, ela vive de forma completamente adormecida. Então, e essa personalidade também vai se desintegrando, vai perdendo força, porque é energética. A personalidade é energética. Então, conforme vai passando o tempo, essa energia vai se esgotando e a personalidade também desaparece. Então é necessário fazer esse trabalho de transformar esses 97%
liberar esses 97% que estão presos e despertar a consciência. E é preciso também despertar esses 3% que na criança eram adormecidos. Quando você vai crescendo e formando a personalidade, esses 3% também adormecem. E então é preciso fazer 2 trabalhos. Nós precisamos então fazer 2 trabalhos. O primeiro trabalho é despertar esses 3%. Despertar esses 3% que na criança eram despertos, porém era inocente. E então o segundo trabalho é liberar os 97% e despertar também a consciência. Então, para despertar esses 3% que foram adormecidos com a vida cotidiana, é preciso então mudar, transferir o centro de gravidade para a consciência, para esses 3%. Porque o centro de gravidade está na personalidade. O centro de gravidade se refere aqui aos nossos interesses, aquilo que nós damos a importância na nossa vida, na existência. E a maioria de nós dá importância à personalidade, ao ter, ao possuir coisas, títulos, coisas, matérias, coisas materiais, casas, carros, enfim, tudo. Então, o nosso centro de gravidade, o que nos ocupa, o que nos atrai, para onde nós estamos direcionados, está direcionado então a essa vida cotidiana, a nossa personalidade. Então é preciso transferir esse centro de gravidade que está na personalidade, transferir para a consciência, para a essência. Então esses 3% de consciência despertos sabem o trabalho que tem que fazer, que é o trabalho de despertar da consciência, o trabalho de autorrealização íntima do ser. Então, esses 3% sabem, conhecem o trabalho que devemos fazer. Porém, como está adormecido, está nas mãos da personalidade, nas mãos do ego, é preciso então transferir esse centro de gravidade, esses interesses, transferir para a essência. Então é preciso sair da fascinação, porque nós, seres humanos, todos, estamos fascinados com as coisas da vida diária, da vida cotidiana. Estamos fascinados com as coisas da personalidade, que são títulos, bens materiais, festas, amizades, enfim, coisas que enaltecem apenas a personalidade. Então, estamos fascinados com as coisas materiais e colocamos todo o nosso empenho nas coisas materiais. Estamos fascinados. Então, é preciso sair dessa fascinação, nos dar conta de que a vida tem um objetivo nobre. E esse objetivo é o despertar da consciência, a autorrealização íntima do ser. Então, é preciso colocar esses 3% ativos, ativar
esses 3% e manter esses 3% ativo para então fazer um trabalho com os 3 fatores. É preciso fazer um trabalho com os 3 fatores, que são a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. A morte é exatamente eliminar os defeitos psicológicos, morrer em si mesmo, eliminar o ego, o mim mesmo. E o nascimento se refere ao trabalho com as energias sexuais. Deixar de fornicar e transmutar essas energias sexuais para então criar os corpos internos. E o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, é entregar esse ensinamento a outras pessoas que queiram, que estejam interessadas, entregar para que elas também possam fazer esse trabalho. E isso deve ser de forma gratuita, de forma desinteressada. Então, é o primeiro trabalho, que é então despertar esses 3%, colocar esses 3% ativos, transferindo o centro de gravidade da personalidade para a essência. E o segundo trabalho é liberar esses 97% de consciência presa ou subconsciência. Liberar através da morte psicológica. Para liberar é preciso observar, julgar e eliminar. Então, para despertar a consciência, para despertar esses 97%, primeiro temos que liberá-la. Temos que liberar essa essência que está presa. É preciso liberar para depois despertar. Não há como despertar para depois liberar. Primeiramente é preciso liberar, tirar das mãos do ego, que essa essência está sendo usada pelo ego. Então, o ego são os 7 pecados capitais, que todos praticamente conhecemos, ao menos de nome, e é a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça. Então, esses defeitos matrizes, podemos dizer, defeitos capitais, cada um desses é o capital de muitos detalhes. Por isso se chamam capitais. Eles são o centro de muitos detalhes. Cada um deles se expressa de forma sutil. Todos se expressam de uma forma mais ou menos sutil. Então, estão na nossa psique e nos levam a tomar atitudes, ações muito assim de aparência, com aparência de uma ação boa, e na verdade é a ação de um defeito. Então, os prazeres mundanos, o prazer por comer, o prazer por possuir alguma coisa, o orgulho, a vaidade por possuir algo, por
ter um bom carro, por ter um bom emprego, um bom salário, uma boa casa. Então, o orgulho se expressa em coisas de forma simples, e assim como também os demais defeitos se expressam de maneira simples. E se nós não nos conhecemos a nós mesmos, nós acreditamos que isso é o normal, que isso é o certo. Então, para fazer esse trabalho, para despertar a consciência a essa essência, primeiro temos que liberá-la. Temos que desintegrar o defeito psicológico, eliminar o defeito, destruir, para liberar essa essência. Então, quanto mais essência liberada, mais ego terá morto, eliminado. E quanto mais ego teremos eliminado, mais essência liberada. E se nós liberamos pouca essência, é porque estamos eliminando poucos defeitos. Então, é um trabalho que se faz no dia a dia, na vida diária. Podemos estar em qualquer lugar e estar trabalhando sobre nós, estar ocupado em nós, estar ocupado em observar o que acontece nesses 700 ou nos 5 centros. No centro de baixo para cima, o centro sexual, observar os desejos sexuais, observar o que nos move, o que nos coloca em movimento, que ativa essa energia sexual. O instintivo, os nossos instintos, o instinto de comer, de beber, de fazer coisas instintivamente, mecanicamente. Observar o que pensamos, que os pensamentos são do centro intelectual. Aqui o centro emocional, as emoções. Observar o que nos produz emoção. Observar isso. Observar os nossos pensamentos, o que nós pensamos, o que aparece lá na nossa mente, o que é gestado no centro intelectual inferior. E esse centro intelectual está localizado na coluna vertebral. Então, os pensamentos se gestam aqui, nesse cérebro, no cérebro intelectual. E aparecem na nossa mente. Observar os nossos movimentos, o que nós fazemos, o que nós falamos, enfim, observar como funciona essa máquina humana. Então, a máquina humana funciona com os 5 centros, os 7 centros, porém, nós praticamente usamos apenas estes 5 centros inferiores. E esses centros estão caídos, estão nas mãos do ego, e temos os 2 centros superiores que não estão caídos, porém, não se faz uso desses 2 centros superiores. Então, o que nós temos que fazer é despertar esses 3%, colocar esses 3% ativos, transferindo os nossos interesses, que nós nos dedicamos à personalidade, dedicar à nossa essência. Então, começar um trabalho com os 3 fatores. Os 3 fatores para a revolução da consciência, que é
a morte, o nascimento e o sacrifício. E o segundo trabalho, então, é o que estávamos falando, é liberar esses 97% de essência que está presa no ego. Liberar para, então, despertar. E para liberar, é preciso, então, observar. Esses 3% que vão observar o que acontece nesses centros, nos 5 centros. Simultaneamente observar o que acontece nestes 5 centros inferiores. Então, observado, se nós observamos, então nós podemos julgar, podemos fazer um auto-julgamento. Nós não vamos julgar a pessoa fora, vamos julgar a nós mesmos. Então, se nós julgamos, percebemos que há um defeito, então nós devemos então pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Com a autoobservação, ver o defeito, identificar e julgar, condenar. E após condenado, pedir à nossa Mãe Divina Kundalini que elimine esse defeito que nós temos observado previamente. Então, não há como fazer esse trabalho sem... não há como despertar a consciência sem eliminar o ego. O ego é o que nos mantém adormecidos. Que ele mantém esses 97% da nossa essência preso e adormecido. Então, primeiro nós temos que liberar para depois despertar. Não há como despertar para depois liberar. Então, esse é o trabalho que nós viemos ao mundo fazer. Nós nascemos, temos esse corpo físico para esse fim, para essa finalidade. Esse é o objetivo da nossa existência. Fazer esse trabalho de revolução da consciência. Então, neste temário, são entregues as práticas necessárias para fazer esse trabalho. Então, este conteúdo está organizado por seres de consciência desperta. Não são intelectuais, não são pessoas intelectuais que organizaram esse temário, que organizaram esse conteúdo. Esse conteúdo está organizado e supervisionado por seres de consciência desperta. Então, a nossa obrigação é trabalhar sobre nós e assim ir aprendendo a nos observar e morrer e assim ensinar as outras pessoas de forma objetiva, com a experiência prática que cada um vá adquirindo. Ensinar os outros, ensinar outras pessoas a fazer este trabalho. Então, é por isso que este curso está no ar e funciona de forma cíclica. Quando nós terminamos um temário, nós reiniciamos desde o tema número 1 novamente. E isso nos mantém em atividade. E cada vez que nós repassamos um tema, nós adquirimos compreensão e experiência. E assim podemos
ir detalhando cada vez mais para as pessoas que estão iniciando, que estão lutando também para aprender. E assim, então, isso funciona de forma contínua. Todos aprendemos de todos. Nós não somos mestres, não somos iniciados. Nós somos pessoas que encontramos esses ensinamentos porque tínhamos ou temos inquietudes espirituais e captamos a essência desse ensinamento e então estamos praticando, estamos lutando e queremos que outras pessoas também recebam esse ensinamento. E é por isso que nós estamos aqui. Então, nós temos o nosso contato, que nós sempre gostamos de deixar bem explícito. Vamos colocar aqui. 55 mais 55 é o Brasil. 62 é a região. 991 92 9355. Então esse é o nosso contato WhatsApp e Telegram. Também temos aí na descrição do vídeo um link que leva a um grupo no WhatsApp que é 55 62 991 92 9355. Muito obrigado a todos e até a próxima.